Você prefere Nike ou Adidas? Chanel ou Dior? Coca-Cola ou Pepsi? As marcas são nossos novos clãs, nossas novas classes sociais. Elas se tornaram pontos de referência no mundo que muda a uma velocidade estonteante, um sinal que mandamos aos outros. Fazem parte da maneira como nos definimos. Para alguns, as marcas são o máximo no exercício da democracia. Em todos os momentos do dia, estamos votando para escolher uma marca ou outra. Para outros, são propaganda comercial, muito mais insidiosa do que a propaganda política que nunca atingiu esta dimensão planetária. Hoje, as marcas gritam no meio do barulho dos meios de comunicação, afogando as vozes dos filósofos e dos pensadores. Imagine todas as pessoas vivendo em paz. As marcas dominam nossos pensamentos? Viraram nossos novos gurus? Será que as marcas estão se tornando nossa última referência no mundo que rapidamente perde seu rumo? O Império das Marcas. Distribuição Sinapse. Mas o que é exatamente uma marca? Poderia ser definida com simplicidade em poucas palavras? O fato é que se as marcas exercem tal fascínio sobre nós, é precisamente por nossa incapacidade de defini-las. Por exemplo, se eu disser Chanel, imediatamente um vidro do número 5 vem à nossa mente. A marca é muito mais do que este simples produto. Na verdade, a popularidade de uma marca pode sempre ser ligada a um produto que atingiu certo grau de notoriedade, mas a marca rapidamente vai além deste produto. Hoje, a Chanel produz bolsas, joias, sapatos e até óculos. Também tendemos a confundir a marca com a empresa, porque elas têm o mesmo nome. Apesar da empresa Coca-Cola possuir um grande número de marcas, além de seu famoso refrigerante. Uma marca importante é um nome com um certo número de símbolos e logos, mas é também um nome que nos toca de maneira especial e, como tal, se baseia em valores tangíveis, coisas que podemos comparar, como o marketing, o produto, o preço e etc. Também se baseia nos intangíveis, como cores ou a história que conta, e eles não podem ser comparados com outros. Finalmente, temos tendência a confundir a marca com sua propaganda. Apesar de a propaganda ser apenas a parte mais visível da marca, ela aumenta seu poder dando-lhe uma voz. Assim, se gostamos de Coca-Cola, não é apenas por causa de seus ursos polares bonitinhos, mas por uma quantidade de razões. As pessoas falam da marca como se fosse a propaganda, mas eu acho que as marcas são o fim da propaganda no sentido de que a propaganda faz uma interrupção na cultura. Você está vendo TV e fazem um corte no meio do que realmente importa para colocarem uma mensagem comercial. As marcas invertem essa ordem de tal maneira que se tornam a infraestrutura cultural e nós todos fazemos parte da marca. Numa análise final, o que é uma marca? Um logo, uma cor, um odor, uma forma? Na realidade, é a soma de muitas coisas. Uma combinação bem-sucedida, um tipo de poção mágica que toca todos os nossos sentidos. Chanel é, sem dúvida, o alter ego de Gabrielle Bonheur, conhecida como Coco Chanel. E como todas as grandes marcas, Chanel começou como uma ideia antes de se tornar um produto.
O interessante sobre Chanel é que ela reflete a ascensão da beleza feminina ao poder. O talento de Chanel. Moça pobre de cidade pequena, ela começou sua carreira em Paris, fazendo chapéus numa loja da rua Campbell. Ela rapidamente passou para a moda e depois para os perfumes. Em 1921, ela criou seu famoso número 5, o único perfume que resistiu a todas as tendências da moda. Hoje, mais de 80 anos depois de sua criação, ele responde por 1/4 das vendas de perfume no mundo. Chanel é um notável exemplo de marca por nos ensinar tudo o que precisamos saber sobre grandes marcas. Particularmente nos ensina que por trás de toda grande marca existe uma ideia forte. Para Coco, uma feminista à frente de seu tempo, esta ideia era a liberação feminina. A morte de Madame Chanel não alterou a marca em nenhum aspecto, já que os códigos que ela mesma criou, o vestido preto, o número 5, o batom vermelho que ela gostava, todos eles passaram pelo teste do tempo e têm sido até certo ponto como linhas guia. E é através de sua Bíblia de símbolos, se assim podemos chamar, que a Chanel continua a evoluir através do tempo, perpetuando o gênio criativo de Madame Chanel. De tempos em tempos, quando o mundo pensa que ela não está mais em moda, Coco consegue, como uma fênix, emergir das cinzas. 30 anos depois de sua morte, a marca ainda mantém seu status quase mítico que Coco procurou lhe dar. A história de Chanel é uma saga que tem sido contada e recontada. A grande diferença entre o produto e a marca é que o produto é uma questão de marketing, de vendas, enquanto a marca é a narração. Em outras palavras, a marca conta uma história que apela à mente e ao coração. Assim, na verdade, quando falamos sobre o mito, estamos falando primeiro da bela história que está sendo contada. E sejam elas verdadeiras ou não, todas as grandes marcas são belas histórias. O mais importante nas grandes marcas é que elas conectam passado, presente e futuro. A Pepsi opera há uma centena de anos e a Coca-Cola também. E ainda são jovens e refrescantes como eram há um século atrás. Por trás de toda grande marca está uma história excitante. E um criador que é, se não um gênio, no mínimo especial, e que impõe seus valores à marca. E não foi por acidente que na virada do último século as marcas começaram a levar o nome de seus fundadores. Todos esses criadores tinham uma visão do mundo a qual se mantiveram totalmente fiéis. Sem esta visão, as marcas não significariam nada. Pense diferente. Em 1976, quando Steve Jobs fundou a Apple, ele foi levado pela ideia de um computador mais humano, mais amigável. Ele acreditava que os computadores deviam estar nas casas, que eles se tornariam um aparelho tão comum nas casas quanto um televisor. Os computadores Macintosh tiveram um sucesso tremendo. Sim, a Apple é uma história de marca muito boa, porque é uma história transgressiva, é sobre ir contra o estabelecido. E é assim que as marcas se afirmam. Steve Jobs deixa a Apple. Mas quando Steve Jobs deixou a Apple em 1985, a longa jornada pelo deserto começou. Imagem da Apple comprometida. Quando Steve Jobs retornou em 1996, imediatamente reintroduziu seus valores na companhia. Democratização, empatia com o usuário, estética. Isso deu início a uma nova linha de computadores que relançou a marca. A Apple renasceu porque seu criador restaurou sua identidade. Para ser diferente hoje, é necessário construir o respeito despertado pelas marcas e adicionar emoção. A IBM é uma excelente empresa e o ThinkPad é um produto excelente. Mas você o ama? Ponha um iMac da Apple em sua mesa e as pessoas chegam perto e o alisam, e tocam e o lambem. É uma marca amada. Todos amam a Apple, sabe? Eles amam o iMac. A verdade é que as marcas suprem uma necessidade humana.
A necessidade de saber e, ao mesmo tempo, a necessidade de confiar. Elas tornam a nossa vida mais fácil, garantindo as nossas escolhas. Elas humanizam os produtos que nos cercam. Há muitos anos tivemos um exemplo interessante na antiga União Soviética. A terra do sem nome, sem logo, sem marca. Os consumidores verificavam os pneus, olhando o resto da borracha para tentar identificar a fábrica onde os pneus tinham sido feitos. Baseados na fábrica e na sua reputação, eles tinham a ideia da qualidade dos pneus. Assim, obviamente, as pessoas necessitam das marcas. Donc, en fait, très clairement, les gens ont besoin des marques. Marcas são como amigos que fazem parte de nossas vidas há muito tempo. Mas desde quando esses amigos se tornaram tão opressivos? De Chanel a Nike, de Mercedes a Gap, teriam as marcas realmente mudado durante o século passado? O século das marcas. No início do século XX, existiam muito poucas marcas. Naquela época, Citroën, Mercedes e Ford faziam seus primeiros carros. Após a conquista do Oeste, os americanos estavam descobrindo uma nova roupa de trabalho, os jeans leves produzidos por um homem chamado Levi Strauss. E a Coca-Cola não era mais vendida como remédio, mas como uma bebida refrescante. Será que alguém imaginava como essas marcas se tornariam grandes? O mais interessante é que as marcas originais emergiram no início do século por causa da santidade das fábricas. Eles tinham que desenvolver uma diferença, ou pelo menos uma aparência de diferença, no conteúdo da santidade da fábrica. Na primeira metade do século XX, a propaganda estava em sua infância. Alguns fabricantes, como a André Citroën, já tinham um sentimento de que ela se tornaria uma ferramenta poderosa para alcançar as pessoas. No século passado havia o que podemos chamar de inocência na maneira como as marcas eram geridas. E marcas como a Michelin já estavam sendo magnificamente geridas, mas instintivamente. Depois da Segunda Guerra, entretanto, a velocidade aumentou. Levadas pelo aumento da natalidade, as fábricas em todo o mundo começaram a inventar e produzir. E com a variedade de produtos veio a competição. Não havia mais um refrigerador ou uma lavadora. Agora haviam 10. E as marcas tornaram-se uma ferramenta para diferenciar os produtos aos olhos dos consumidores. Um teste? É, vamos testar o Tide. Vamos lavar metade da sua roupa com este detergente e a outra metade com o Tide. E vamos compará-las. Em todo lugar, a economia estava a todo vapor e as marcas estavam florescendo. Avec du coke, la vie est belle, il y a de la joie. Quand vous buvez Coca-Cola, vite froid. C'est de la gaieté qui étincelle quand on boit un coke vite froid. No início dos anos 50, a introdução de um novo meio de comunicação, a televisão, teve um grande impacto na evolução das marcas. Ela marcou uma mudança da forma descritiva da propaganda centrada no produto para uma propaganda que criava uma imagem. Foi neste momento que a Coca-Cola passou a ser um símbolo de alegria de viver. Aproveite bem a vida. Beba Coca-Cola. Como você se sente quando está apaixonado? Se sente ótimo? Os amores de toda a vida são fantásticos. A América tem um amor eterno pela Coca-Cola. O teste de sabor da Pepsi diz que a Pepsi é melhor. Mas quem se importa? Amamos a Coca-Cola. Seria exagero pensar que o consumidor deseja um relacionamento com as marcas? Eu não acho. E dentro deste esquema de gerência das relações com o consumidor, outra marca inovou. Just Do It é para a vida. Um incentivo para fazer com que você atue em um nível mais alto,
deixando para trás todas as suas dúvidas, todas as suas inconsistências, suas falhas. Se você puder fazer isso, não apenas no atletismo, mas na educação, na escola, no seu trabalho, na sua relação com as outras pessoas, será uma coisa muito positiva. Phil Knight fundou a Nike no início dos anos 70, escolhendo um nome que não era apenas similar ao seu, mas que significa vitória em grego, o que é mais importante. Seu objetivo? Vencer a Adidas, o líder do mercado de calçados esportivos da época. Graças ao carisma do corredor de maratona Steve Prefontaine e da nova tecnologia, a Nike rapidamente emergiu como o melhor calçado da sua época. Mas Phil Knight percebeu que mais importante que seu produto eram os valores de sua marca. Em 1992, ele implementou uma mudança estratégica importante. A Nike se dedicou mais a vendas e marketing do que simplesmente fabricar calçados. Com esta mudança, este visionário introduziu o que passou a se chamar de marketing de ideias. A partir daí, as campanhas publicitárias da Nike não vendiam mais seus produtos, mas, ao invés disso, um símbolo, uma ideia. A vitória a qualquer custo. A Nike começou com um produto excelente. Depois, Phil Knight desenvolveu uma marca excelente, com grande apelo visual e o Just Do It. Graças a um rapaz chamado Michael Jordan, ela se tornou uma marca amada. E ela transcendeu marcas, transcendeu esportes e transcendeu a moda. E nós sabemos que eles usaram todos os outros heróis, mas Michael Jordan sozinho a transformou em uma marca amada. O significado do projeto Nike é que eles entraram na competição quando só patrocinavam eventos esportivos. Eles finalmente entraram na competição com as equipes e com os eventos esportivos nas Olimpíadas, onde passaram a perceber que estávamos todos no mesmo negócio naquele momento. Todos nós estamos no ramo dos esportes. Todos nós vendemos esportes. Hoje, a Nike é uma empresa de um marketing império. Suas campanhas publicitárias são as mais ansiosamente aguardadas e apreciadas do mundo. Pela visão do marketing, a Nike abriu novas avenidas. Nos anos 90, muitas marcas entraram no jogo usando a mesma receita. Como nos sentimos frente a esta estratégia? Será que eles estão nos vendendo vazio com suas ideias? Mesmo a gigante IBM reorientou suas comunicações de uma maneira espetacular. Se observarmos os anúncios da IBM agora, vamos parar de ver computadores neles. Agora usam a ideia da comunicação, da globalização. Eles têm vendido soluções para fazer o planeta ficar pequeno. Estão vendendo soluções para o e-business. Os computadores foram quase uma base. Eles foram uma ferramenta. E o que estavam vendendo era esta ideia. Os gerentes de marca baseiam-se na criatividade para desenvolver o poder comercial de suas marcas. O trabalho é simples e ficou excelente, não é? A partir deste ponto, as agências de publicidade também estavam envolvidas na determinação do futuro das marcas. A busca pela expansão levou às tarefas mais segmentadas. Os dias de improvisação já se foram. São os especialistas em marcas que agora comandam. Em 100 anos, passamos de marcas fundamentadas em convicções e baseadas na qualidade dos produtos para marcas pós-modernas que são construídas artificialmente e que frequentemente se apoiam no cinismo ou na ironia. Essas marcas estão tão preocupadas com sua imagem quanto com seus produtos. Para uma vida de sucesso, Diesel, jeans e roupas de trabalho. Hoje, uma boa marca é, antes de tudo, uma propriedade formidável. Nela está o coração da empresa e seu valor primário. Os financistas consideram a Coca-Cola como a marca líder no mundo. Seu valor foi estimado em 69 bilhões de dólares.
Será que na busca permanente pela expansão dos mercados, de alguma forma estas marcas colossais tenham perdido sua autenticidade original? A competição ativa estimula a efetividade. Chame de calculismo, chame de valor estratégico, mas no fim estamos numa guerra econômica onde as marcas são o que se poderia chamar de emblemas ou de armas. Autênticas ou oportunistas, as marcas nunca pararam de evoluir, de se adaptar. Hoje em dia, as marcas não são mais criadas espontaneamente, mas agem como um espelho que atende cuidadosa e diretamente às nossas necessidades e desejos para melhor nos influenciar. Mas até onde vai esta influência? Durante muito tempo, o homem definiu as marcas. Será que chegamos ao ponto em que é a marca quem define o homem? A verdade de acordo com as marcas. Estranhamente, não existem dados científicos sobre a influência das marcas. E os traços de sua influência estão em torno de nós, em nós e dentro de nós. Podemos facilmente reconhecer centenas de logos, mas a maioria de nós teria que se esforçar muito para dizer o nome de mais de uma dúzia de plantas. Resumindo, as marcas de hoje se tornaram nossas divindades. Os romanos tinham seus deuses domésticos, que eram divindades deliciosas, familiares e gentis, que faziam parte de suas vidas, assim como as marcas fazem parte das nossas. Algumas marcas se tornaram nomes genéricos, designando uma classe de produtos como Frigidaire ou Kleenex. Coca-Cola é a palavra mais difundida no mundo depois de OK. Pode ser encontrada até no dicionário. Os cerca de 5.000 nomes de marcas familiares à cultura ocidental podem ser qualificados como a primeira linguagem universal. E atualmente as pessoas incorporam as marcas. Na realidade, algumas pessoas famosas são marcas por si só. As marcas estão se tornando cada vez mais influentes porque temos muitas escolhas e a vida é muito agitada. Economizamos nossa atenção. Estamos sempre sendo bombardeados com escolhas. Aí você acha algo que já conhece, que você confia e sabe que vai te dar o que deseja. Isto é a marca. Para mim, uma marca representa a qualidade que pode ser associada a um produto. Nos conforta saber ou ter a expectativa de que algo vai estar dentro de um certo padrão. Obviamente, não importa o que seja, hambúrgueres do McDonald's, você sabe o que está recebendo, por isso as marcas são tão importantes. Elas representam exatamente quem você é. Sabe, são os caras das grandes corporações. Eles copiam o estilo dos meninos da cidade, dos guetos. Eles olham como eles se vestem. É uma forma de expressão. E eles aprendem isso nos guetos e aprendem na cidade. Porque as pessoas são grandes logos, cara. Olha só. Eu acho que hoje nós usamos as marcas para podermos nos associar a uma certa classe social. Honestamente, somos vítimas da moda. Somos sim. E como chegamos a esse ponto? Na sociedade ocidental, o individualismo é inquestionavelmente uma das tendências onde as marcas foram construídas. Basicamente, o individualismo é de certo modo uma virtude, porque houve uma época em que o individualismo não importava. Havia a tribo, o clã, a grande família, etc. Depois começamos a nos concentrar no indivíduo, o homem como coração da evolução, um sentido de progresso e etc. A humanidade, a meu ver, representa o progresso, mas eu sinto que se formos muito longe nesta direção, nos tornaremos completamente alienados da sociedade como um todo. Cada um quer ser diferente dos outros e procura maneiras de ficar assim.
As marcas são uma maneira rápida e altamente simbólica de fazer justamente isso. É um enorme paradoxo. Queremos ser diferentes e assim concentramos todas as nossas diferenças naquilo que consumimos. Somos todos diferentes, apesar de sermos todos consumidores de marcas. As marcas quase chegam a ser o mais baixo denominador comum a toda a humanidade. Em outras palavras, as marcas fincaram raízes no individualismo das nossas sociedades. Começam nas ansiedades pessoais e, delicada, porém explicitamente, sem enganar a ninguém, elas comunicam uma personalidade. Uma personalidade industrialmente produzida, uma personalidade das massas. Quanto mais difícil for para nós sabermos quem somos, mais tenderemos a gravitar em direção a essa forma de consumo. As marcas estão direcionadas a crianças e adolescentes que estão nas idades de transição, idades em que eles não estão bem certos de suas identidades. Jovens da geração Y, nascidos após 1980 e o mais importante, os pré-adolescentes, são o segmento da população mais preocupado com as marcas e visado por elas. Para esta geração, as marcas são sua identidade. Minha marca favorita é a Para-Suco, porque é o que as garotas gostam de ver a gente usando. E eu gosto dos jeans e também das outras roupas que eles fazem, olha só. Eu gosto da Para-Suco porque é meu estilo e veste bem. Os jovens de hoje são mais vulneráveis do que éramos quando jovens, porque eles vivem em um ambiente que também é vulnerável a isso. Por exemplo, eu percebo que meus netos têm certas marcas favoritas, certos hábitos, certas roupas. Nesta geração temos muitas tendências paralelas acontecendo. Alguns jovens realmente adotaram as marcas, assumiram ideia e filosofia, como se dissessem, sim, sou da tribo Nike. Eles estão se tatuando, claramente desejam se marcar para afirmar, eu pertenço a alguma coisa maior que eu. Eu sou parte deste grupo. Este é um instinto tribal mais primitivo que existe. Nós preferimos os jeans Buffalo da Levi's. Nós vamos a um clube chamado Metrópolis com nossos amigos e todos nós usamos Buffalo. Todos usamos saias e calças leves. É isso. Eles têm uma grande admiração pelas marcas. Esta é a primeira geração que cresceu com elas. Estas foram as fadas que voaram sobre seus berços. Play School, Disney, McDonald's, Nike, Oshkosh, Nintendo e muitas outras. Joe, acho que nós morremos. Estamos no paraíso. Para muitas crianças, o McDonald's é a primeira escolha que não é orientada pelos pais. Uma Coca-Cola ou uma Pepsi dizem algo sobre você quando tem 14 anos. É quando você está passando por essa idade de baixa autoestima, etc. Por 50 centavos, uma marca pode ser um bom apoio e uma boa ferramenta. Muito cedo os jovens aprendem o que é bom e o que não é. Suzy, você quer? Ok. Quando está ok, é Coca-Cola. Os princípios fundamentais da marca como estilo de vida, na verdade, foram desenvolvidos para crianças pela Disney, Mattel, McDonald's. Porque o que os anunciantes clássicos para crianças sabem é que as crianças querem engatinhar para dentro de uma fantasia. Qualquer pai que já tenha levado um filho para assistir a um filme da Disney sabe exatamente o que isso significa. Você vê um filme e quer viver nele. Você quer todos os brinquedos, quer ir a um parque temático, quer engatinhar para dentro daquela experiência. Toda criança que nasce com um certo número de marcas colado em sua pele. O recém-nascido é, obviamente, o alvo número 1 de qualquer marca que queira segui-lo, do berço até a sepultura.
E se eles puderem capitalizar em cima de sua morte, melhor. Na América do Norte, existem pelo menos 40 milhões de indivíduos abaixo de 14 anos. Em termos demográficos, esta é a primeira geração mensurável depois da explosão demográfica do pós-guerra. Seu poder de compra foi estimado em 20 bilhões de dólares. Seus pais eram fãs de carros, rock and roll e drogas. Numa sociedade de consumo guiada pelas marcas, esta nova geração é fã de etiquetas de estilistas e seu entusiasmo é muito lucrativo. O impacto das marcas nos jovens é um assunto que divide os especialistas. Enquanto alguns acreditam que a geração Y esteja mais bem equipada para lidar com as marcas, já que seu nascimento coincide com o aparecimento deste fenômeno, outros acham que esta geração carece de orientação e é mais vulnerável aos truques das marcas do que as gerações anteriores. Quem sabe, talvez eles sejam apenas ambivalentes. Eu acho difícil ter uma resposta binária para a questão dos jovens, porque acho que cada um deles desenvolve sua própria maneira de lidar com a sociedade de consumo, da qual eles são os maiores fãs. Desde o dia em que nascem, eles são bombardeados com slogans e logos e desenvolvem uma maneira de brincar com as marcas, que para eles são um símbolo de liberdade. Uma liberdade verdadeira que não quer enganá-los ou mudá-los, mas pelo contrário, ignorá-los, o que significa construir uma vida onde as marcas têm um papel marginal. Não importa como seja vista, a geração Y mostrou ser positivo o poder que as marcas têm sobre os indivíduos. E nos força a dar uma boa olhada em nós mesmos. As marcas são parte de um discurso moderno mais amplo sobre a busca frenética por felicidade e alegria. Elas prometem alguma forma de gratificação imediata. Basicamente, elas tentam nos vender a ideia de que a compra de algum de seus produtos, um par de sapatos, óculos, um perfume, trará uma onda de prazer incomparável. É como dizer, se você me comprar, eu garanto seu êxtase. Pode ser caro, mas é certamente mais fácil do que fazer 15 anos de exercício e meditação transcendental. Hoje podemos encontrar marcas nos museus, nas salas de concerto, nas escolas. Poucas áreas não foram afetadas. Esta invasão não pode ser chamada de inócua. Além da busca por espaço para anunciar esta proliferação de marcas, também existe a busca por um significado. Do marketing de produtos ao marketing de ideias, mais do que nunca as marcas precisam criar significados. E a melhor e mais rápida maneira de atingir isso é cooptar a cultura a ícones populares. Dessa maneira, até mesmo o rap, a música da rebelião, tem sido cooptada por certas marcas, algumas vezes por sua energia de confrontação. Quando a Pepsi patrocina a turnê de uma popstar como Britney Spears, é uma maneira de se identificar com uma jovialidade totalmente renovada. Quando a Ruth se ofereceu para vestir todos os atletas canadenses para as Olimpíadas de Inverno, o fez tanto pela visibilidade quanto pela associação à história e à nobreza dos Jogos. Eu acho que a principal força é a associação com os atletas. Isso cria um espírito de equipe e uma energia através da roupa. Porque se você está bem vestido, você se sente bem. E se você se sente bem, você joga melhor. Este é o lema dos Rhodes Athletics. Se uma criança entrar na loja, compra uma camiseta ou um boné, e isso a deixa inspirada a participar de uma Olimpíada em algum dia de sua vida, então conseguimos alguma coisa. Minha Ruth, tive que dizer aos meus amigos, meu esporte, e estar aqui é uma oportunidade espiritual. E quando a vodka Absolut usa artistas contemporâneos, a ideia ainda é a de estabelecer um significado. Cada vez mais nos encontramos sitiados por slogans de propaganda que nos comunicam ordens, valores, ideologias. O impacto das marcas parece estar se estendendo além do simples convite a comprar. O que as marcas nos oferecem agora pode ser descrito como pronto para pensar.
Por exemplo, eu vejo uma fórmula tomada do filósofo Nietzsche, seja o que você é. O perigo, neste caso, é que seja feita uma interpretação muito superficial desta frase, porque no caso deste produto em especial, eu acho que eles entenderam, ou querem nos fazer entender, é que ser o que você é significa que já chegamos lá. Na realidade, para o pensamento de Nietzsche, até onde sei, este não seria o significado desta frase. Ser o que somos é ser o que já somos, mas ainda não conseguimos chegar a ser completamente. Eu suponho que isso signifique trabalhar em si mesmo, por isso o sentido está distorcido. É complicado notar como a propaganda se apropria de valores e transforma certas marcas em campeões de certos conceitos de vida. Certas marcas miram além de uma estrutura estritamente comercial e investem em filosofia, religião e espiritualidade e se apresentam como substitutos das grandes denominações. Eu diria que isto não é apenas mais frequente, como mais perigoso, porque hoje em dia o mercado por si só se estende além da estrutura comercial e empresarial e tenta ser percebido como o detentor da solução para os grandes problemas do mundo. A partir daí, entramos numa visão ocidental da espiritualidade, que é a espiritualidade do comércio. E, finalmente, as marcas preencheram um vácuo. Não é mais considerado bom ser beato e os valores morais não têm mais a importância que já tiveram na nossa sociedade. Quando a vida passar diante dos seus olhos, tenha bastante coisas para ver. O desejo pelo significado ainda existe. As marcas fazem sua pesquisa de mercado e descobrem o que as pessoas querem. E elas não querem mais calçados esportivos, computadores ou cafés. Querem é ter um sentido pertencendo, fazendo parte de um grupo. Elas estão procurando algo mais do que marcas. Estão procurando alguma coisa além de produtos. Assim, as marcas preencheram o vácuo. Oi, eu não sou um lenhador e nem um comerciante de peles. E eu não conheço Jimmy, Sally, nem Suzy do Canadá, apesar de ter certeza de que eles são ótimas pessoas. Eu tenho um primeiro-ministro e não um presidente. Eu falo inglês e francês, não americano. No Canadá inglês, foi necessário um comercial de cerveja para reviver o patriotismo com a mensagem mais poderosa que governo nenhum conseguiu criar. O Canadá é o segundo maior território, a primeira nação em hóquei e, se querem saber, é a maior parte da América do Norte. Meu nome é Joe e eu sou canadense! Obrigado. O estranho sobre a marca Canadá é que empresas privadas como Molson e Roots fizeram um trabalho melhor pegando a marca Canadá e associando-a às suas empresas de cerveja e roupas do que associando-a ao seu próprio país. Do ponto de vista das marcas, o Canadá, de certo modo, falhou. Principalmente se considerarmos que a Roots, que se tornou um ícone canadense, foi fundada em 1973 por 2 americanos de Detroit que adoravam o panorama e os grandes espaços do Canadá. Eu acho que quando se fala Roots, imediatamente se pensa no Canadá. Acho que foi nos anos 70, quando Don Green, o cofundador da Roots, e eu, poderíamos ir à Itália e ver Gucci, Milão, e veríamos Hermes, Paris. E percebemos que ninguém nunca tinha colocado o Canadá nas roupas. E então imaginamos, Roots, Canadá. Acho que é uma grande associação. Uma surpreendente jornada que demonstra o poder das marcas quando estão ligadas à ideia certa. Vocês acreditaram em nós. Na época da Copa de 1998 na França, a Adidas previu a vitória francesa em uma campanha publicitária que substituiu efetivamente a discussão da integração multirracial. Obrigado. 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 Obrigado.
A vitória está dentro de nós. A Adidas se uniu a um time de futebol para se tornar um sinônimo de orgulho. E quando a Adidas patrocinou o melhor time de rugby do mundo, o All Blacks da Nova Zelândia, a marca se apropriou com sucesso da autenticidade e da herança histórica do time. A maioria dos valores comunicados dessa maneira são atraentes: ambição, a busca pela excelência, o multiculturalismo ou a integração. Um pioneiro atrevido, a Benetton, teve sucesso ao levar as ideias de marketing mais à frente do que nunca quando ligou sua propaganda às grandes causas. Mas depois de usar uma grande causa após outra e gerar muita controvérsia, a marca recentemente recuou, voltando ao seu tema inicial, a fraternidade entre os homens. Apesar de sua nova cara, Benetton continua a nos desafiar com a divisa entre a boa vontade e a exploração da miséria humana. É óbvio que a Benetton está pouco ligando para o multiculturalismo, o antirracismo e a tolerância. Numa análise final, seu único propósito real é vender os seus produtos da forma que puder. E agindo dessa maneira, presta um desserviço à ética corporativa. Pior ainda, usando valores comerciais, tentam nos vender valores morais, filosóficos ou religiosos que não devem ser confundidos com artigos de comércio. Isto realmente confunde as coisas. Não é necessário ser impetuoso como todos na publicidade para ser sério. Você também pode ser sério fazendo coisas sérias. Obviamente, as marcas às vezes promovem valores positivos. Mas existe alguma coisa desconcertante na noção de que possam se tornar os únicos defensores desses valores. Afinal, será que essa exploração através dos negócios poderia diluir grandes ideias? Se pudéssemos juntar os países, ver como é a nossa cultura e o que tem sentido, veríamos basicamente um terreno em que absolutamente tudo é privatizado, incluindo ideias e formas de vida. É contra isso que as pessoas estão se rebelando. E minha objeção com relação à campanha da Benetton é a maneira como eles tratam ideias e crenças políticas como se fossem mercadorias, certo? Eu acho que as ideias são importantes. Ideias não são mercadorias. Depois que se apropriaram de certos valores, algumas marcas se aventuraram na arena política, ridicularizando o comunismo e zombando de todas as grandes correntes ideológicas. As marcas foram varridas para dentro desse abismo que apareceu após a queda do Muro de Berlim, onde morreram todas as grandes ideologias que pregavam o melhoramento das condições atuais. E assim, desde que a política tendeu a encolher como um recurso que se exaure, as marcas se encontraram puxadas para dentro de um espaço deixado por ideologias e religiões seculares que também tendem, pelo menos na Europa, a desaparecer ou no mínimo ser confinadas a um lugar privado. Como resultado, a economia poderia se tornar nosso modelo político, religioso ou até mesmo moral. E as marcas seriam nossos mitos. Daqui a 50 anos, ninguém mais se lembrará da história de Ulisses. Mas nossas crianças estarão muito familiarizadas com a história da Nike, da Coca-Cola ou da Nintendo, esses grandes heróis indestrutíveis. Será que o pensamento tem alguma chance contra a mensagem das marcas? A vitória está dentro de nós. Todos os dias, o consumidor ocidental é exposto a uma média de 4 horas de televisão. Sua sala de estar é a fábrica. O produto sendo manufaturado é você. Adicione ainda comerciais de rádio, outdoors, propaganda em jornal. Juntando tudo, a exposição às marcas e a sua propaganda é maciça. Pode parecer que hoje as marcas têm um impacto muito maior do que as ideias, o que faz ser difícil acreditar que não tem um impacto em nós.
Se as marcas impõem sua abordagem pronto para pensar e se os jovens fazem delas seu ponto de referência e seu alimento espiritual, então podemos ter falhado como sociedade. As marcas estão sim preenchendo uma lacuna, mas como sociedade temos que aceitar alguma responsabilidade pelo fato de não estarmos fazendo isso ao invés delas. Por isso eu acho que a razão das pessoas estarem se rebelando contra as marcas tem a ver precisamente com o fato delas terem prometido tanto e dado tão pouco. Não quero dizer dado tão pouco em relação ao produto, digo em termos do seu impacto nas nossas sociedades e cultura. Na verdade, podemos acreditar que as marcas tenham ido longe demais e que as pessoas estejam começando a exigir mais. Uma forma de ativismo está se formando. Nós uma visão do mundo que se parece com a Disney. Tem gosto de Coca-Cola e cheira a cocô. O que temos é uma geração que cresceu cercada de marcas. Tudo está à venda. E em vez de comprar tudo como seus iguais fariam, eles as rejeitam totalmente. Eles desejam a ideia de um espaço livre de marcas para si. Queremos uma sociedade democrática com liberdade de expressão para todos. Não importa que a resistência seja marginal. A existência das marcas depende do nosso desejo. Qualquer rejeição, mesmo limitada, as enfraquece. Isso pode ser visto nos crescentes movimentos de protesto em Quebec, Seattle e Chautauqua. O que as pessoas estão dizendo nas ruas é: nosso mundo não está à venda, que é um slogan de José Bové. E ele liga os temas que são debatidos por estes movimentos. E um dos temas é a rejeição à privatização de qualquer aspecto da vida. As marcas são uma parte disso, mas não são a única parte. Isto está acontecendo dentro de um contexto político e ecológico de privatização. Podemos ter algum conforto no fato de que, por serem muitas, nenhuma marca passará a ser um dogma. Se a alternativa a uma sociedade com marcas é uma sociedade desprovida de marcas, significa que estaremos numa sociedade desprovida de competição. Isto é, uma sociedade sem visões opostas, uma sociedade na qual poderemos ter um produto de cada uma das marcas. Poderíamos acabar em uma sociedade dogmática, sem poderes oponentes. Em suma, uma sociedade sem liberdade, sem equilíbrio e, até certo ponto, uma sociedade totalitária. Eu não tenho a menor vontade de viver numa sociedade em branco e sem símbolos, mas eu penso na importância das marcas como sendo os principais provedores de significado, os comunicadores dominantes. Mas não acho que isso possa acontecer. O que estamos vendo não é um movimento mundial anti-globalização, mas um movimento pró-democrático. A comunicação é uma parte importante disso. Assim, com as marcas tornando-se tão poderosas, a economia repentinamente emergiu como o soberano substituindo o soberano, a religião substituindo a religião. Mas eu acho que estamos chegando ao fim desse fenômeno. Já estamos percebendo que, apesar do mercado ser uma ferramenta insubstituível para se atingir a prosperidade, ele não pode substituir outras instituições e autoridades sociais. Pode ser que o caminho para o equilíbrio esteja no coração do problema. Pode ser que as marcas, fingindo ser grandes pensadores, tenham feito com que entendêssemos que o pensar nos levaria a outra direção. Está cercado pelas marcas e pelos produtos que levam às marcas e nos dão serviços, prazer e etc. São uma necessidade de curto prazo, mas a médio e longo prazo as pessoas continuam a procurar significados e valores, e quando tudo tiver sido dito e feito, elas irão procurar por eles em outro lugar. O que precisa ser reintroduzido no mundo de hoje são a vida pública, os lugares públicos. Em outras palavras, lugares que não sejam uma simples recriação biológica de nossas vidas particulares, nem uma simples atividade de consumo, mas um verdadeiro lugar público. Um lugar onde homens e mulheres possam se encontrar, conversar, debater assuntos, se comunicar. A vida comunitária é mais do que milhões de pessoas tentando escolher o melhor relógio ou a melhor comida. Talvez forçar o equilíbrio consista em recriar lugares públicos naquelas mesmas áreas onde o comércio está tentando se apoderar de nossas vidas. O comércio veut accaparer l'entièreté de la vie.
mostrado pelas marcas é um mundo de sedução e facilidade. Por outro lado, o mundo das ideias é aquele que exige esforço. Abdicamos realmente do nosso papel de seres pensantes ou estamos preparados nessa hora crítica para avaliar nossa situação? As marcas são acessórios ou tornaram-se essenciais às nossas vidas? Depende de nós decidir qual a importância que as marcas terão em nossas vidas. Podemos amá-las ou odiá-las, mas nunca poderemos ignorar o fato de que o papel que elas desempenham em nossas vidas pode ser tudo menos inócuo. A linha de frente da liberdade é a consciência. A vitória está dentro de nós. Versão brasileira Telecine.